Olá, queridos irmãos, estou aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus. Como sempre, procurando trazer uma palavra de esperança, uma palavra motivadora, uma palavra de Deus ao seu coração. E estive meditando na Bíblia e me deparei com Salmos 55. É um salmo muito interessante, o Salmo 55, e quero meditar convosco nesse momento sobre o Salmo 55. Quando nós lemos o Salmo 55, nós entendemos que nesse salmo Davi está clamando ao Senhor, ele está buscando a face do Senhor. E também entendemos que nesse período, Davi, e baseado no próprio salmo, aquilo que ele mesmo relata no Salmo 55, Davi estava passando por uma grande aflição. Uma grande aflição. Os estudiosos dizem que por conta da traição que ele sofreu do seu próprio filho, Absalão, isso gerou para Davi um grande sofrimento, e ele começa no salmo clamando ao Senhor, no versículo 1, ele suplica a Deus para inclinar os ouvidos à sua oração, pedindo a Deus para não se esconder dele, Davi. Isso é uma fala de alguém que estava passando por um momento de muita angústia. Nos primeiros versos do Salmo 55, é narrado algumas questões que mostram a aflição que Davi estava sentindo. Quando nós lemos o Salmos 55, a parte terceira, a própria parte 2 dos Salmos, Davi fala do seu lamento, E quando ele se refere ao seu gemido, ele não usa o termo gemido, aqui ele está usando o termo rujo, E é para potencializar o ardor do sofrimento que ele estava vivendo. Quando nós observamos nesses salmos, ele fala daqueles que se levantaram contra ele. No versículo 4, ele fala do seu coração, dizendo que o seu coração estava dorido, que terrores de morte tinham caído sobre ele, que ele sentia temor havia vindo sobre ele, que o terror havia lhe cobrido, é o que diz o salmista no Salmo 55. Então, nesses primeiros versos que eu estou citando para você, a gente compreende que Davi ele estava vivendo um sofrimento muito grande. É um verdadeiro amargo, um fel terrível, é o que ele expressa o seu sofrimento, Rujo, temor, tremor, terror, todas essas questões é para mostrar o grau de sofrimento que Davi estava sentindo. Quando nós vamos lá adiante, ainda no mesmo salmo, Davi fala do seu inimigo. No versículo de número 12, ele fala que o inimigo que se levanta agora contra ele é alguém próximo, o que lhe causava mais dor e mais sofrimento. Ele diz, pois não era um inimigo que afrontava, ou seja, alguém declaradamente inimigo que me afrontava. Então, eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas no versículo 13 ele diz assim, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, fica entendido que realmente ele está falando de Absalão, seu próprio filho, que tentou usurpar o trono de seu pai Davi. E ele mostra que o seu sofrimento ainda era maior pelo fato de ser alguém próximo, alguém da família. No caso aqui é um filho que se levantou contra ele.
Ele disse, se fosse uma pessoa já declaradamente meu inimigo, eu conseguia absorver essa situação, mas é alguém meu, alguém próximo de mim, né, que se levantou contra mim. E aí Davi, ele envolvido, mergulhado nesse sofrimento que ele está passando, ele faz algumas declarações que são assim bem curiosas, né, que são situações que ele gostaria que acontecesse no tempo do amargo, no tempo do sofrimento, no tempo da luta. Por exemplo, no versículo de número 6, 7 e 8, nesses 3 versos, Davi diz o seguinte: pelo que disse, né, falando de si mesmo, há quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Quer dizer, ele almejou ter asas como de pombas para fugir, na realidade é isso, para fugir do problema, para fugir da realidade da vida. Quem me dera, mas é algo que ele almeja e que nunca vai acontecer. Fica entendido que no tempo da luta, que no tempo da dificuldade, nós precisamos pedir força a Deus e enfrentar a luta de frente, né? E de frente, não devemos recuar, nem tentar esconder, porque o recuo, o esconderijo, não é sinônimo de vitória. Porque quando a gente sair lá do esconderijo, o problema ainda estará lá, não é? Quando a gente deixar de recuar, que querer vir para a frente novamente, certamente o problema ainda estará lá. Davi viu que esse recurso era impossível. Ele disse, quem me dera, é um desejo da alma, asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Aí ele mostra no versículo 7, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, longe de tudo e longe de todos. Se eu tivesse asas como de pomba, eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto, não é? Aí no versículo de número 8 ele diz, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, quem me dera asas como de pomba, se eu tivesse asas como de pomba, eu fugiria para o deserto, para longe, não é? E no versículo 8, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Só que, diante dessas palavras, diante desse almejo, desse desejo, o próprio Davi vai chegar à conclusão que não era possível tal coisa, né? Quantas pessoas nós ouvimos no momento de luta, no momento de aperto, que dizem, quem dera se a terra abrisse e me engolisse para eu ficar livre dessa luta, desse problema. Outros dizem assim, quem me dera se eu desaparecesse, se eu evaporasse, porque aí eu ficaria livre desse problema, dessa luta. É mais ou menos um sentimento de Davi. O sentimento de Davi é mais ou menos esse. É que algo inusitado pudesse acontecer para ele escapar daquela luta, daquele sofrimento. Mas geralmente quem faz esse tipo de declaração já faz muito bem consciente de que isso não é uma realidade. É um desejo nunca concretizado, né? E que a gente precisa então aprender a enfrentar a realidade da vida. Também não tentar ficar disfarçando como se as lutas não existissem, como se aquele problema não existisse, enquanto ele continua dominando, ganhando terreno e muitas vezes nos sufocando e nos levando à morte. Então o que fazer? Se Davi está cercado de um problema tão sério, né, que está lhe gerando um sofrimento tão grande, que os seus gemidos já são como urros, né? O que ele poderia fazer se ele não tem asas como de pomba? Para fugir, para pernoitar no deserto, para escapar da fúria do vento e da tempestade, que é uma linguagem que representa a intensidade da luta e do problema que ele está vivendo. Então Davi faz 2 declarações que eu quero compartilhar com vocês nesse momento.
A primeira declaração que Davi faz para conseguir resolver essa luta e esse problema está no versos de número 16 e 17. Davi diz: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ora, se eu estou cercado de ardentes provações, e eu não tenho como escapar dessas provações, se eu preciso me libertar dessas lutas, eu quero ter vitória em meio às lutas, em meio à tempestade, não existe outra saída. Davi então entendeu que o caminho mais acertado de vitória é a oração. Ele diz: então eu vou orar, vou clamar a Deus, e o meu clamor vai entrar na presença de Deus. Por quê? Porque eu vou clamar de manhã, vou clamar à tarde, eu vou clamar ao anoitecer, eu vou clamar ao Senhor e ele ouvirá a minha voz. Na verdade, ele diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Queridos, nenhum problema é tão grande que não possa ser resolvido através da oração. A oração é o caminho mais acertado para as nossas vitórias. Eu costumo dizer que o problema que não se resolve através de oração não poderá ser resolvido mais em outra instância da terra. Não existe outro caminho, porque através da oração todos os problemas se resolvem. Nós estamos cheios de bons exemplos. A Bíblia, ela nos informa de uma maneira muito gloriosa sobre as diversas vezes que diversas pessoas foram beneficiadas através da oração, que alcançaram aquilo que necessitava da parte de Deus através da oração. Não abra mão de orar. Se você quer ter vitória, se você quer vencer as lutas, os problemas dessa vida, você precisa se dedicar à oração. Faça um teste, ore, busque a Deus e você vai ver que Deus não deixará de te dar vitória. Davi, quando viu que não tinha outro caminho, ele diz: então eu vou orar, vou buscar o Senhor de tarde, de manhã, meio-dia, eu vou procurar buscar a Deus em oração e ao meu clamor, a minha oração entrará na presença de Deus. Em seguida, Davi apresenta uma segunda alternativa para ele ter vitória. No versículo de número 2, é como se ele estivesse dizendo para a sua própria alma, nesse momento, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. É como se ele dissesse: Davi, lança as tuas causas nas mãos de Deus. Coloca os teus problemas nas mãos do Senhor. É como diz lá no Salmo: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então Davi diz: eu vou orar e vou sossegar em Deus. Eu vou orar e vou colocar as minhas causas, as minhas necessidades diante de Deus e ele certamente fará o melhor ao meu favor. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu encontro vários versículos que são motivadores para nós entregarmos as nossas causas ao Senhor. Por exemplo, quando lemos 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, assim diz a palavra de Deus: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás preocupado, afadigado? Por que estás lutando com suas próprias forças? Lança sobre o Senhor os teus cuidados.
lança sobre o Senhor suas fadigas, suas necessidades, e certamente Ele cuidará de vós. É o que está escrito aqui. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em Filipenses, no capítulo 4, e versículo de número 6, a palavra de Deus, ela nos ensina para não estarmos inquietos por coisa alguma. Ele diz, não estais inquietos por coisa alguma. É preciso nós confiarmos em Deus com inteireza, a ponto dessas lutas, dessas dificuldades, não nos causar inquietude. Por quê? Porque nós lançamos sobre o Senhor os nossos cuidados, as nossas necessidades, e confiamos que Ele terá cuidado de nós e Ele vai tirar essa confiança, essa convicção, certeza, tirará de nós toda inquietude. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Nós temos uma sequência onde Jesus também fala sobre termos o cuidado de lançarmos e confiarmos em Deus no tempo das nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus quem diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Ainda no capítulo 6, versículo 31, Jesus continua dizendo, não andeis inquietos, desassossegados, inquietos, aflitos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Que isso não seja motivo para tirar o seu sossego, a sua paz, o seu sono. Ele continua no verso de número 32, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então não andeis inquietos. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Com o que é que eu vou vestir? Com o que é que eu vou me calçar? Né? Ele está dizendo, vosso Pai Celestial sabe. Aleluia. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, lança sobre Ele as suas necessidades, confia e espera nele, porque Ele sabe de todas as vossas necessidades, e Ele não é um pai que não tem cuidado e amor pelos seus filhos. Ele é um pai zeloso, um pai amoroso, não é? O seu amor excede o amor de qualquer ou de milhares de mães. Está escrito no livro do profeta que pode, na verdade é uma interrogação, uma mãe que amamenta ainda esquecer do seu filho? Quer dizer, ele faz uma pergunta dentro de uma perspectiva de algo difícil de acontecer. Pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho? Ora, todavia, mesmo que esta se esqueça, assim diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. E agora Jesus está dizendo, porque vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, que você necessita de todas essas coisas, né? No versículo de número 34, ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, aquela preocupação que te deixa desassossegado, aflito, lhe faz perder o sono, dificulta na sua saúde, na sua alimentação, no relacionamento com as pessoas, porque você fica tão aflito, tão envolvido, tão preocupado, que os teus relacionamentos ficam prejudicados, que o teu sono fica prejudicado, que a tua alimentação fica prejudicada, que o teu ministério fica prejudicado. E Jesus está nos ensinando, dizendo, não vos inquieteis, pois, pelas coisas de amanhã. Espera em Deus, né? Daqui para amanhã, Deus pode entrar em providência. E se Ele não entrar, viva cada dia de uma vez. Não viva a aflição de amanhã, hoje. Viva a de hoje primeiro. É que está nos orientando a palavra de Deus. E é claro, sempre confiado e colocando nas mãos de Deus, consciente que Deus pode nos suster, que Deus pode nos garantir a vitória. E por último, observando essa lição maravilhosa, eu já citei um verso nessa oportunidade, mas quero citar novamente uma sequência de versos do Salmo 37, quando
A Bíblia fala sobre entregar ao Senhor os nossos cuidados, né? As nossas coisas, as nossas situações, nossas aflições, nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Aqui no Salmo de número 37, nós temos 4 versículos interessantes sobre isso. Primeiro, confia no Senhor. Versículo de número 3. Depois, versículo 4. Deleita-te também no Senhor. Versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. E depois, por último, o versículo de número 7. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. O salmista está dizendo, eu vou orar, vou colocar minha causa nas mãos de Deus. De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu vou buscar ao Senhor. E Ele ouvirá a minha voz. Depois ele sugere para a sua própria alma, lança os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá. Vamos confiar mais em Deus. E agora eu estou encerrando com o verso de número 7 dos Salmos de número 37, quando o Senhor nos diz, descansa no Senhor e espera nele. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não importa o quanto você esteja preocupado, não importa o quanto você esteja aflito, não importa o quanto você poderá vir um dia ficar preocupado ou aflito, ore e lance sobre o Senhor todas as suas necessidades. Espera no Senhor, confia nele, ele tudo fará. Descansa e espera no Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado em um momento de necessidade. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos aprender sempre levar as nossas causas a Deus em oração e confiando nele inteiramente. Amém? E até uma próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus permitir.